Meus amados, semeando amor e colhendo respeito é um tema por demais necessário. E pensar sobre ele é sempre uma responsabilidade que nós precisamos tratar esse tema com muita candura. Nós precisamos tratar esse tema com muito temor, porque nós estamos diante do conselho paulino. O apóstolo Paulo vai nos ensinar em Éfeso que tudo aquilo que a gente pensa a respeito do amor, nós precisamos pensar a partir dessas duas perspectivas: amor e respeito. Paulo, o apóstolo, ordena que o homem ame e não a mulher, porque ele não precisa ordenar a mulher amar, porque a mulher já é amor. Paulo, o apóstolo, ordena que a mulher respeite, não o homem, porque uma vez respeitado, o homem terá facilidade para amar. Agora é importante que nós saibamos que é muito simples e muito fácil você amar quando você recebe o respeito, e você respeitar quando você recebe o amor. Por isso há uma troca, uma dinâmica e uma realidade que precisa ser vivenciada nas duas partes. E eu queria, irmãos, começar lendo um texto para vocês, e eu pediria que com muito amor os irmãos sentados mesmos abrissem em Gênesis capítulo de número 2. Nós vamos a um texto conhecidíssimo da comunidade. E como disse o pastor Carlinhos, com essa água aqui a gente prega até amanhã de manhã. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 21, diz-nos assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós estamos diante do primeiro casamento da Escritura. Deus inaugura a criação neste casamento e Ele celebra, Ele é o próprio sacerdote a celebrar essa dimensão monossomática. O casamento é uma dimensão monossomática. O casamento, ele é poderoso para gerar um cálculo inverso. No princípio, era apenas um Adão. De um, Deus fez dois. No casamento, Deus reverte. De dois, Deus faz um. Isso é casamento. E nós estamos diante de um texto onde nós encontramos nas suas entrelinhas verdades que nos serão importantes se aplicadas no nosso dia a dia. A Escritura diz que Deus observa a criação, e observando em detalhe a criação, percebe que não há ninguém que esteja como que diante do Adão. De sorte que todos os demais animais criados tinham parceiros, mas a coroa da criação, o homem, o Adamar, feito do barro, não tinha. Percebendo isso, e percebendo que não era bom que esse homem estivesse só, a Escritura diz que Deus começa a retirar algumas coisas de Adão, a remover algumas coisas de Adão. E à medida que Deus vai fazendo essa cirurgia, essa remoção, nós vamos aprendendo que nós precisamos permitir que Deus remova algumas coisas das nossas vidas, para que o nosso casamento seja especialmente abençoado, para que a nossa família seja especialmente abençoada. Então Deus tira muitas coisas de Adão, mas a primeira coisa que Deus tira de Adão é um privilégio que todos nós temos, mas Adão não teve: a visão. Diga comigo, visão. Diz a Bíblia que Adão adormeceu. Adão foi o único homem que não pôde escolher a esposa. Ele não pôde dizer: Senhor, eu queria uma loira, uma morena, uma alta, uma baixa, uma forte, uma magra. Adão estava dormindo. Amém, irmãos? Amém. Quem deu Eva para Adão foi quem? Deus. Um dia eu estava conversando com um jovem e ele disse assim: pastor, eu acho que Eva era a mulher mais linda da história. Eu disse: as filhas de Jó. Eva não era não. Aí ele disse: como é que o senhor sabe que não era? Porque Deus fez Eva para Adão. Amém, irmãos? E a beleza é uma questão subjetiva. Aquilo que é belo para mim não necessariamente é belo para outra pessoa. Você já pensou, irmão, se todo mundo
tivesse um único gosto e uma única percepção, como seria? Somos tão distintos e tão diferentes. Então eu quero trazer uma notícia boa aos solteiros e às solteiras. A notícia boa que eu quero trazer para você é que você não é feio e não está solteiro porque é feio. É porque a pessoa que vai achar você incrível ainda não se encontrou com você. Talvez esteja no outro país, então viaje se você tiver a oportunidade de viajar. Caminhe, explore a terra, até que você encontre, que se você pode encontrar e pode ser encontrado. E quando você encontrar e for encontrado, ele vai dizer, achei, glória a Jesus. E aí você vai ser completo. Né? Então, a notícia maravilhosa, não existe ninguém feio. O que existe é desencontro. Pastor, e tem gente que morreu e não casou, é porque nunca encontrou. Mas o Adão estava aí, por aí. Né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Deus faz uma Eva perfeita para Adão, porque Deus conhece aquilo que é legítimo e aquilo que percebemos como belo. E Deus faz uma Eva bela para Adão. Mas o Adão cochila, dorme, não escolhe. E aí de repente você pode dizer assim, pois eu não dormi. Eu estava com os olhos bem abertos. Tem duas coisas que a gente precisa corrigir. Primeiro, a ideia de que é Deus quem nos dá por meio de profecia os maridos e as esposas. Deus não nos dá por meio de profecia marido e esposa. Seu marido é sua esposa, é você que tem que escolher. Eu já aconselhei diversos casais, que o marido chegou e disse, pastor, Deus até falou, mas eu queria devolver para ele. Então, meu filho, foi você que escolheu, viu? Então, querida, foi você que escolheu. Não foi Deus, não, foi você. Deus deu a você capacidade para você tomar a decisão e escolher. Amém, irmãos? Então, nós precisamos refletir sobre isso. A escolha parte da gente. Só o Adão não pôde escolher, mas a gente pode. Agora, mesmo escolhendo, tem o tempo da sonolência. Tem, gente? Tem sim. O tempo da sonolência é aquele momento que você está se relacionando e o tempo passa e você não percebe. Eu lembro que quando eu namorava a Cíntia, eu chegava lá às vezes 7h30 no sábado, e aí 20 minutos depois dava 10 horas. Já aconteceu isso com vocês? Que negócio atribulado, o relógio parece uma coisa do inferno, gente. Não é de Deus não, ele passa muito rápido. Você se estressa com o tempo, porque o tempo passa rápido. E aí, existe um escritor que eu admiro muito, o Rubem Alves, e ele fala sobre essa questão do tempo não percebido. Quando o tempo não é percebido, é porque estamos inundados em verdade e em amor. É quando estamos diante dos melhores lugares onde nós poderíamos estar. Tem culto aqui que você chega, de repente dá 9 horas e você não acredita, já passou. É porque aqui é o melhor lugar onde alguém pode estar. Então esse tempo da sonolência é uma realidade que atinge a todos nós. Quando a gente está apaixonado demais. Eu sei que não acontece com os irmãos. No meu tempo, hoje é o WhatsApp, mas no meu tempo era o telefone. E o meu pai, eu ficava no telefone aqui conversando com a Cíntia, e o meu pai ficava bem pertinho às vezes, e o que é que tu tá? Eu não acredito que ela está te ouvindo. Porque eu ficava assim. Aí na hora de desligar, desliga tu. Não, foi eu que desliguei ontem. Desliga tu. E aí era 20 minutos só para desligar o telefone. Isso nunca aconteceu com os irmãos não, era só comigo e com a Cíntia. E aí era aquela situação. E aí, gente, ainda tem mais uma cegueira. Eu trabalhava, desde cedo eu sou técnico em mecânica. E aí eu era gerente de manutenção de uma empresa de ônibus. Eu passava o dia debaixo de vala. Eu tinha gestão sobre 88 mecânicos. E eu passava o dia inteiro debaixo de vala fazendo conferência. Eles faziam preventiva, preditiva, corretiva. E eu ficava conferindo. E era uma loucura. E aí imagine eu com a bata. Eu saía da barreira 5 horas da manhã e vinha trabalhar em Fortaleza. E aí eu chegava aqui em Fortaleza às 7h30. 7h30 eu começava a trabalhar, trabalhava até 5 da tarde, 5 horas eu pegava o ônibus, 5h30, eu pegava o ônibus retornando e chegava lá 9 horas da noite. Esse era o meu dia a dia. Então eu não conseguia tomar banho. Eu passava o dia com bata, os irmãos imaginem uma bata depois de você passar o dia lidando com diesel e com graxa. A bata ficava dura que se você virasse ela quebrava. E eu lembro-me que eu entrava no ônibus, que eu tinha que correr, eu entrava no ônibus e eu ia embora para a Barreira. E a minha alegria era porque quando eu chegasse na Praça da Barreira, de 9 horas até as 10, a minha Cíntia estava me esperando lá. E aí quando eu descia, gente, os irmãos imaginem o cheiro.
depois de um dia lidando com diesel. Quando eu descia, eu lembro-me que a Cíntia me dava assim um cheiro e dizia assim: eu estava com tanta saudade, meu amor. Ela usava Crisca jeans. E eu usava diesel. Vocês conhecem o diesel, não tem, né? Então eu usava o diesel. E aí a gente ia. Hoje eu chego em casa, eu vou trabalhar no carro, passo o dia trabalhando no escritório, passo o dia todo fazendo planilhas, trabalhando com gestão. E aí quando é 5 horas da tarde eu volto, entro no carro. Quando eu chego em casa às 7 horas da noite, às vezes ela está na sala e eu vou dar um cheiro, ela diz: vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Depois que você tomar banho, você vem me cheirar. Passou o sono, pastor Sérgio. Passou o sono. O meu sogro é que conta a história de um rapaz que a menina cantava na igreja, ela era linda demais. E ela sempre vinha pranchada, e aquelas pranchas é uma benção, aquele negócio ali ajuda demais. Tem um negócio de definitiva que é nada de definitiva, né? Na primeira chuva vai embora. E é R$ 150, é mais caro já, né, hoje. E ela vinha, ela sempre cantava aquela beleza, e o jovem se apaixonou por ela e ficou aquele encanto. Eu quero casar com essa menina, não tem jeito, eu vou casar. E aí ele investiu e conseguiu casar. Só que depois, na primeira noite, noite de núpcias, lua de mel, tem coisa melhor do que lua de mel? É bom demais, gente. Dá vontade de falar até língua estranha, de tão bom que é. E aí, a noite de lua de mel, noite de núpcias, uma maravilha aquela noite. Quando o dia amanheceu, ele viu ela sem prancha. E ela olhou para ele, o blush estava borrado, e tinha um pouquinho de líquido descendo assim. Aí ele olhou para ela e disse: cante um hino em nome de Jesus. Cante alguma coisa para ver se melhora, para me lembrar de você na igreja, né? Cante em nome de Jesus. Então o namoro, ele é esse tempo da sonolência. O namoro é o tempo que nós não percebemos bem, nós não estamos com os olhos ávidos. Por isso nós precisamos aconselhar cada namorado. Por isso eu queria pedir a alguém que comece a namorar nessa comunidade, que procure conversar conosco. Não que nós tenhamos o antídoto para você ter um namoro perfeito, mas porque existem alguns lagares que nós já passamos. E a gente vai poder ajudar vocês. Se a gente perder tempo demais, ocupando-se em não honrar a Deus no namoro, a gente não percebe as coisas. Dallas Willard disse assim: as pessoas com quem pouco convivemos são as pessoas mais maravilhosas do mundo. E é mesmo, gente. No namoro você só vê à noite, às vezes 2 vezes na semana. Não tem como não ser maravilhoso. Você quer ver um problema? Vai morar junto. Eu até já contei para os irmãos que um dia estava falando da minha sogra e falando muito bem da minha sogra, e dizendo que amava a minha sogra, que toda vida que ela vinha do interior ela trazia peixe, que era uma pessoa muito especial. E aí quando terminou, um diácono chegou para mim e disse: pastor, como é que eu faço para amar a minha sogra? Ela mora na casa em cima da minha. Aí eu disse: mande ela para Aracati. A minha era do Aracati no tempo, né? Isso ajuda demais, tá certo? Então, nós precisamos ter essa consciência que esse tempo de cegueira, esse tempo da não percepção, é um tempo necessário em todo relacionamento. Existe um dia da vida e existe um tempo da vida que você não vê. E porque você não vê, você precisa no namoro estar com os olhos bem abertos. Porque você não vê, você precisa estar extremamente atento, porque o namoro por si só já é um tempo de sonolência. Porque a paixão, ela tem a capacidade de nos cegar. E todo namoro precisa caminhar para a morte da paixão. Há menos de 5 meses eu aconselhei um casal, a gente foi para um shopping, quando terminou o culto, e a gente foi comer uma pizza, e eles estavam querendo conversar conosco há muito tempo. E aí eles, enquanto conversavam, eles diziam assim: pastor, a gente de repente descobriu que não nos amamos. Nós somos noivos, estamos prestes a casar, mas a gente descobriu que não há amor, que existe uma relação de respeito apenas, como uma relação de irmãos. O que é isso? E eu disse para aqueles jovens: é porque a paixão morreu e não encontrou amor. Quando a paixão morre, ela precisa encontrar amor. A paixão se encanta com o perfume. O amor se encanta com a verdade.
A paixão se encanta com a beleza dos cabelos e com a beleza da maquiagem. O amor se encanta com a sinceridade. A paixão se encanta com a possibilidade de falar, com a possibilidade de dizer coisas apaixonantes. O amor se encanta com a capacidade, com a possibilidade de ser verdadeiro em todas as circunstâncias da vida. Nós precisamos refletir sobre isso. Conviver não é fácil, mas quando esse período de sonolência passa, nós precisamos abrir bem os nossos olhos, e no casamento nós temos a possibilidade de abrir bem os olhos. E abrir os olhos para perceber o outro, para entender o outro, para saber que cada um de nós temos uma linguagem distinta, uma linguagem diferente. Eu agora me lembrei que a Cíntia tem uma linguagem que é única, no que diz respeito à vida lá de casa, diferente da minha linguagem, totalmente diferente da minha linguagem. A forma como a Cíntia percebe o amor é diferente da forma como eu percebo o amor. Nós convivemos há tantos anos e eu já a conheço o suficiente para saber o que ela percebe em amor. A Cíntia, por exemplo, é uma pessoa extremamente organizada em casa. Ela faz uma coisa que eu acho que não são muitas as mulheres que fazem, mas ela guarda roupa suja engomada. Alguma irmã aqui faz isso? Levanta a mão. Cíntia, tu está sozinha. Dobrada, perdão. Dobrada, não é engomada não, é dobrada. Misericórdia. Roupa suja dobrada, ela dobra e bota no cesto. Tem hora que eu estou querendo escolher uma roupa, dá vontade de tirar do cesto. E um dia ela viajou para Novo Oriente, passou 5 dias no Novo Oriente. O pai dela pastoreando no Novo Oriente, ela foi ficar com o pai. E foi a primeira vez que a gente ficou assim distante, longe um do outro. E aí ela ia voltar na terça-feira. E aí toda vida que ela me ligava, eu dizia assim: ô minha filha, tudo bom? Saudade. Aí ela: como é que está a minha casa? Eu disse: meu amor, ela disse: eu quero saber como é que está a cama. Tu está ajeitando, Danilson? Danilson, é a minha pia, eu imagino como é que está. E aí a gente conversava, mas ela se lembrava da casa. E aí eu disse: eu vou fazer uma surpresa. Ela voltava na terça-feira, 9 horas eu já estaria no trabalho. Aí terça-feira eu acordei de madrugada, bem cedinho. Fui na pia, gente, aquela pia estava feia demais. Eu lavei a louça, sem saber como é que fazia aquele negócio. Lavei, deixei a louça toda lavada, porque eu sabia que aquilo encantaria o coração dela. E aí eu olhei para o chão, eu disse: eu vou ter que dar um jeito. Fui na despensa, peguei a primeira coisa que veio na minha mão, depois eu descobri que era o fofo amaciante para roupa. Joguei no chão, passei um pano no chão. Gente, a casa ficou um cheiro, parecia roupa lavada. E eu disse: deve ser esse negócio. E aí limpei a casa toda, deixei a casa um brinco, na minha perspectiva um brinco. E aí quando foi 9 horas da manhã que ela chegou, no tempo não tinha um WhatsApp, eu recebi uma mensagem de texto. Já era uma tecnologia extraordinária. Aí tinha assim: tocou profundamente o meu coração. Aí eu olhei e disse: hoje tem avivamento. Cheguei em casa, tinha um peixe que ela tinha trago, um peixe pronto, cozido. E aí eu não vou continuar contando a história, obviamente. 9 meses depois a Milena apareceu, dizendo pra gente que é bom a gente observar o outro. Mas nós temos que estar atentos à linguagem de amor do outro. Nós precisamos perceber isso, porque todos nós temos uma forma de traduzir a vida e de traduzir o amor. Então Deus tira de Adão, e a primeira coisa que Deus tira de Adão é a visão. Mas Deus não tira só a visão, Deus tira também a costela. Diga comigo: costela. A Escritura diz que Deus remove do Adão uma costela, e esse primeiro casamento é um pouco inusitado, e parece não ser um modelo interessante para nós. Você já pensou se Deus tivesse que tirar uma costela de todo homem para realizar todo casamento? Seria difícil. Mas eu quero que você aprenda um princípio hoje, você nunca esqueça. A Bíblia não apresenta modelos de casamento. A Bíblia apresenta princípios de vida. Pastor, é porque eu quero olhar na Bíblia qual é o modelo coerente para o meu casamento. Só tem um: Cristo e a igreja. Pastor, mas não tem... Ah, pastor, é porque eu quero ser o Isaac da minha Rebeca, a Rebeca do meu Isaac. Deus te livre. Não tem casal mais atribulado do que Isaac e Rebeca. Criaram um inferno dentro de casa, colocaram os filhos um contra o outro,
A mãe ensina o filho a mentir, o filho usurpa o próprio irmão. Você quer isso para a sua vida? Se você olha para o Abraão, é alguém que coabita com a serva de sua senhora. Se você olha para Davi com 10 esposas, e a gente ouviu muito sobre ele hoje de manhã. Se você olha para os apóstolos, não são exemplos de casamento. Porque você sair de casa e você não vê sequer o nome da mulher de Pedro sendo citada, a Bíblia só cita o nome, aliás, a Bíblia só cita a sogra de Pedro, que Jesus curou, mas não cita nem o nome da esposa, e não eram modelos ideais de casamento. Porque a Bíblia não se importa em nos dar modelos, porque o que a Bíblia percebe, ela percebe a partir de uma cultura e de uma realidade. Nós estamos vivendo uma cultura totalmente distinta e uma realidade totalmente distinta. E aí tem irmão que olha para a Escritura e diz assim: Paulo disse que era bom que o homem não casasse. Mas Paulo, quando vai dizer isso, ele diz: considerando a conjuntura atual, é bom que o homem permaneça só. Mas a conjuntura que nós estamos vivendo, é bom que você case. Tá certo? Então são realidades distintas. De sorte que a Bíblia ensina para a gente princípios. E o princípio que a Bíblia está ensinando não é o princípio do modelo perfeito de casamento, mas o princípio de que você consegue viver um casamento em paz, se você tiver a capacidade de partilhar, se você tiver a capacidade de entregar. Casamento é a possibilidade de doar, de partilhar e de viver uma relação de verdade. Algumas pessoas estão aprisionadas em uma realidade bíblica porque não compreendem o texto. E às vezes as pessoas colocam uma lei, uma norma patriarcal no casamento, pensando que o homem é superior à mulher. Mas se a gente for ler a Escritura Sagrada de forma correta, você vai perceber que Deus não coloca o homem sobre a mulher. A Bíblia diz que ele é o cabeça, mas se não tiver corpo, é um busto. A Bíblia diz que ela é o corpo, mas se não tiver cabeça, é uma mula sem cabeça. O que a Escritura Sagrada diz, irmãos, é que a mulher deve ser submissa ao marido, sim ou não? Mas a Bíblia também diz que o marido deve morrer pela mulher, sim ou não? Qual é a submissão maior? Obedecer ou morrer? E aí, irmão? O irmão chega e diz: quem manda lá em casa sou eu. Aí a mulher diz assim: mas você tem que morrer por mim. Eu garanto que ela vai continuar obediente, você vai ter morrido. Então nós precisamos pensar sobre o que é que a Escritura está dizendo. A Escritura não está colocando o homem sobre a mulher. A Escritura está dizendo: nesta relação não existe um superior ao outro. Ambos vivem um para o outro. O objetivo não é que o homem esteja acima da mulher. O objetivo é que a mulher esteja na submissão. Deus tem uma missão. A mulher está na submissão. Quando a Bíblia diz que a mulher está na submissão, não é subserviência. A Bíblia não está dizendo que a mulher serve ao marido. A Bíblia está dizendo que o homem só será capaz de cumprir a missão se ele tiver do lado uma esposa que lhe ajude e que esteja do lado dele, abençoando e sendo vida na vida dele. E nós precisamos das mulheres. Mulher tem uma percepção distinta. A gente mora num apartamento, e o apartamento que a gente mora é o apartamento do meio, tem um embaixo e um em cima. Eu às vezes estou conversando com a Cíntia, é só lá em casa que acontece isso. Aí a gente está assistindo às vezes um programa de TV, alguma série, alguma coisa, e aí a Cíntia diz assim: você viu, filho, a notícia que acabou de sair no jornal, que o pessoal está assistindo lá embaixo? Você viu, filho, lá em cima, o pessoal acabou de conversar sobre isso. Eu digo: como é, minha filha? Ela está assistindo o programa, está ouvindo o que está acontecendo lá embaixo, e está sabendo o que está acontecendo em cima. E eu só estou sabendo, e ela está conversando comigo e está me atrapalhando. Eu não estou conseguindo ver nem o que eu estou assistindo. Eu abro a gaveta, pastor Adinaldo, aí tem lá 20 gravatas. E aí eu digo assim: minha filha, eu queria aquela verde. Aí ela diz: está aí. Eu disse: não está não. Está aí, rapaz. Está não. Ela disse: você não é cego? Aí eu pego a gaveta, jogo no chão, reviro as gravatas, depois boto a gaveta de novo, boto as gravatas dentro e diz: encontra aqui, acha, para me ver. Aí ela vem e diz: está aqui. É só lá em casa. Na casa dos irmãos não acontece isso não. Mas Deus deu a Cíntia e a todas as mulheres uma percepção de vida diferente. Nós precisamos delas para que a gente consiga viver. Portanto, a proposta de Deus para a gente nessa noite é que a gente seja capaz de entregar algo que nos é importante. A Bíblia diz que Adão começou o casamento doando a costela, e a costela era importante. Se você tem uma coisa que você não pode perder, não é você que tem essa coisa que tem você. Se você tem uma coisa que não pode perder, não é você que tem essa coisa, é essa coisa que tem você.
Tudo que a gente tem, nós precisamos entregar ao nosso cônjuge, para que o nosso cônjuge se sinta abençoado e para que a graça de Deus se estabeleça na vida do nosso casamento. Se a gente entrega ao nosso cônjuge apenas o que sobra, nós não estamos considerando o que é necessário. O projeto de Deus é que o nosso cônjuge tenha o melhor do nosso tempo, tenha a maior qualidade da nossa vida, receba as palavras mais doces e mais amigáveis do nosso coração, receba o cuidado e o amparo mais interessante das nossas mãos, se sinta acolhida, amada e respeitada em todos os aspectos da vida. Então nós temos que entregar. Só existe casamento se existe entrega, e a gente não pode entregar qualquer coisa, a gente tem que doar algo que faz falta. Se a gente olha para a Escritura diz que foi a partir de uma ferida no alto da costela que sangue e água saiu, mas uma noiva nasceu. Nós nascemos a partir das feridas do Cristo de Deus. Nós nascemos a partir das feridas do Cristo de Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Então, quando você for entregar a esposa, entregue algo que lhe fará falta. Eu lembro-me do pastor Antônio José, ele conta de um sobrinho dele, e ele disse que o sobrinho dele estava no trabalho, já por volta de meia-noite, faltando 40 minutos para meia-noite, ele lembrou que era o aniversário da esposa. Difícil, né? Eu casei no dia do aniversário da Cíntia, para me não esquecer, e para comprar um presente só. Mas se eu esquecer, eu estou ferrado, irmão. Dia 15 de dezembro, eu fico lembrando desse dia todos os dias do ano, que eu não posso esquecê-lo. E aí, ele se lembrou do aniversário da esposa, ele disse, vou fazer uma surpresa. Pediu alguém para ficar no plantão dele, saiu correndo para casa, ele morava perto do hospital, e ele saiu correndo para casa, um desespero, aquela correria. E aí quando ele foi chegando perto do apartamento, ele lembrou que ele não tinha comprado nada. Ele disse, e agora, o que é que vai estar aberto meia-noite? Aí ele olhou do lado, viu que tinha uma funerária. Parou na funerária e disse, minha senhora, ligeirinho, a senhora tem flor? Ela disse, tenho e é bonita. Ele disse, homem, faça logo umas 5, um buquê, amarre embaixo, bote no plástico ligeiro. A mulher amarrou as 5 e colocou no buquê, e ele levou para casa, e quando ele chegou em casa, ele subiu no apartamento, quando ele bateu na porta, a esposa dele estava chorando. Aí quando a esposa dele abriu a porta chorando, aí ele disse assim, tu pensou que eu tinha esquecido? Aí ela disse, é claro, filho, que eu pensei. O dia todo você não me faz uma ligação, você não faz uma surpresa, seu chato. Aí ele puxou assim um buquê num saco, entregou para ela, e ela ficou encantada. Começou a debulhar o saco. Quando ela puxou o buquê, embaixo tinha uma fitinha assim, Funerária São Francisco. Você está querendo que eu morra, seu desgraçado? Então, quando você for entregar alguma coisa ao seu cônjuge, não leve de funerária, em nome de Jesus. Tome cuidado com aquilo que você está levando, viu? A gente tem que ter cuidado, né? Então é um conselho importante. Doe costelas. Doe aquilo que te fará falta, que te é importante. Assim você será bênção na vida do seu cônjuge. E assim vocês viverão uma experiência mais incrível que alguém pode viver. E aí Deus tira a visão, Deus tira a costela, mas Deus tira também a perfeição. Todas as vezes que Eva olha para Adão, Eva percebe que ele tem um enxerto no alto da costela. Todas as vezes que Eva olha para o Adão, ela percebe que ele tem uma mácula. O Adão não é mais perfeito. Existe uma marca no Adão. E eu queria convidar os irmãos a refletir sobre isso. Como são necessários os defeitos? O defeito é o ventre no qual o amor é gerado. Não há necessidade de amor onde existe perfeição.
O amor em perfeição não é verdadeiro. O amor é verdadeiro quando ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é verdadeiro quando ele olha para o outro e diz: o amor nunca falha. E a gente diz assim: como pode? A gente lê Coríntios 13 e diz assim: impossível. Impossível viver isso. Mas o escritor de Coríntios 13 disse: através do perdão é possível. Porque se o perdão for real, o amor é estabelecido. E o amor nunca falha, porque ele apaga todas as transgressões. Bendito seja o Espírito de Deus nesta noite. Viver é ter a consciência de que o outro não é perfeito. Casar-se é ter a consciência de que o outro precisa ser aceito com todas as suas imperfeições. E em qual lugar do mundo eu serei aceito com as minhas imperfeições, se não em família? Família é o único lugar do mundo onde eu posso ser eu mesmo, em todos os aspectos. Pastor, quer dizer que em alguns momentos você não é você mesmo? Ninguém é. Todos nós precisamos usar máscaras sociais. Você chega no trabalho, se você vai falar com a equipe que você lidera, você fala de uma forma, sim ou não? Se você vai falar com o seu gestor imediato, você fala de outra forma, sim ou não? Se você vai falar com o dono da empresa, você fica caladinho, não fala nada, bem caladinho. Porque são situações distintas que exigem máscaras distintas e diferentes. Você chega na escola, você trata o professor de forma distinta. Você chega na igreja, pastor, o senhor está dizendo que todos nós somos mascarados, isso é do humano. O problema não é usar máscaras sociais. Já pensou, irmãos? Se eu não considerasse algumas necessárias máscaras sociais, se eu chegasse aqui de bermuda, para ministrar esse auditório, sem respeitar a legitimidade de toda a nossa história e tradição. O problema é eu chegar em casa e colocar máscaras na minha casa. O problema é quando eu chego em casa e eu não consigo ser o mesmo na presença dessa mulher. O problema é quando eu preciso maquiar aquilo que sou no ambiente familiar. Um ambiente familiar é o único ambiente onde uma criança tetraplégica, que tem deficiência cerebral, é chamada de linda, e há verdade nisso. O ambiente familiar é o único ambiente onde um homem se prostitui e adultera, mas ele é acolhido em graça e em amor. E a esposa diz: eu te concedo uma nova oportunidade, e você vai ser aceito com as suas imperfeições, e eu tenho um amor para a sua vida, e eu tenho restauração para a sua casa espiritual. Em que outro ambiente nós seremos aceitos, se não em casa? Então nós precisamos aceitar as pessoas com as suas imperfeições. Nós precisamos aceitar o cônjuge e os filhos com suas imperfeições, com as suas marcas. Falta costela, falta. Mas existe algo de Deus. Meu marido está enfrentando um tempo de crise, e essa crise já dura a vida toda. Deixa eu trazer uma palavra de Deus para você. A palavra crise é a palavra que gera uma outra palavra no português, que é a crisálida. O que é a crisálida? A crisálida é um caixão temporário construído pela lagarta. Ela constrói aquele caixão e depois de um tempo, naquele caixão chamado crisálida, a lagarta rompe o caixão e ela não é mais lagarta. Ela é borboleta. Ela rompe a crisálida, a crise, para voar. Essa palavra é para algumas pessoas que estão aqui. Você não vai ser sepultado nessa crise. Essa crise vai ser crisálida na sua vida. Você vai ser transformado nessa crise.
A crisálida vai partir e você vai alçar voos para a glória do nome do seu Deus. Porque Deus cuida da nossa história, porque Deus cuida do nosso casamento, porque Deus cuida dos nossos filhos, Deus cuida da nossa família. E é na crise que Ele nos transforma. Existe um texto também do Rubem Alves que é: ostras felizes não fazem pérolas. Você sabe por que a ostra faz pérola? Porque geralmente entra na ostra uma pedra. E aquela pedra começa a cortar a ostra. E a ostra começa a ser ferida pela pedra. E aí ela começa então a envolver a pedra com aquele cristal precioso. Ao circular a pedra, ela forma um círculo preciosíssimo, que é a pérola. Mas sem feridas não se produzem pérolas. Sem crise não há necessidade de amor. Deus reservou essa noite para dizer a você que se você foi muito ferida, Deus está te convidando a amar mais. Se você foi muito ferido, Deus está te convidando a amar duplamente, porque Deus vai usar este amor como fonte de vida e graça, e os teus filhos serão abençoados. A tua posteridade será abençoada. Pastor, eu quando casar, eu só quero casar se for com um homem perfeito. Então é melhor deixar de procurar. Pastor, eu quero ter um casamento perfeito. Impossível. Não existem casamentos perfeitos. Se bem que um dia eu estava dizendo isso lá na empresa, e aí um rapaz que trabalha na borracharia chegou para mim e disse assim: tem sim, Danilson. Eu disse: não existe. Ele disse: é claro que tem. Meu avô e minha avó. Eu fiquei curioso. Eu disse: meu amigo, muitos teóricos de casamento eu já li, tive o privilégio de ler, e trabalho com casais há muito tempo. E nunca vi nenhum teórico dizer que existe casamento perfeito. Ele disse: tem. Meu avô e minha avó foram casados mais de 60 anos e nunca brigaram. Aí eu não acreditei naquele negócio. Aí eu disse: é verdade? Ele disse: é. Eu disse: e o que é que eles tinham? Ele disse: simples. A minha avó era cega e o meu avô era surdo. A minha avó nunca viu nada que ele fez e ele nunca ouviu nada que ela disse. O irmão olha aí para sua esposa, olha aí. Ela é cega? É não? A irmã olha para o marido aí, ele é surdo? Então é por isso que o casamento de vocês não é perfeito. Mas ele pode ser feliz para a glória do nome de Jesus. Ele pode ser cheio da presença de Deus para a glória do nome de Jesus. Nós não precisamos de carros ligeiros, nós não precisamos de casas protegidas, nós não precisamos de dinheiro na conta bancária, nós precisamos da presença do Cristo de Deus na nossa história. Se Ele habita na nossa vida, tem plenitude, tem graça, tem paz e tem felicidade. A nossa mesa é um lugar agradável para a glória do nome de Jesus. Nós precisamos pensar sobre isso nessa noite. Casar não é viver a experiência da perfeição. Casar é viver a experiência da aceitação. Um dia uma senhora chegou e disse assim: pastor, eu vou deixar o meu marido, é a 4ª vez que ele me trai. E eu disse assim: você reconhece que ele tem problemas de ordem sexual? E ela disse: reconheço. Aí eu disse: deixa eu te fazer uma pergunta. Se o teu marido tivesse sofrido um acidente de trânsito e estivesse agora tetraplégico em uma cama, você cuidaria dele para o resto da vida? E ela disse: pastor, eu cuidaria com muita honra. Aí eu disse: pois pense que o seu marido é um tetraplégico espiritual. Ele precisa de você. Se você desistir dele, quem vai estar com ele? Existem muitos homens e muitas mulheres que veem no divórcio uma porta de saída. Nunca esqueça o que você vai ouvir agora. O divórcio não é uma porta de saída. O divórcio é uma saída de emergência. E o colchão inflável não abre. Quem sai pela saída de emergência, sem o colchão inflável abrir, tem que sair, porque se não sair vai matar as pessoas que estão próximas. Mas quando sai se esborracha. Ninguém sai ileso no divórcio. A proposta e o propósito de Deus
é que a gente entre pela porta da frente e saia pela porta da frente. É que o voo seja com turbulência, mas que não seja necessário acessar a saída de emergência. Deus deseja trazer voos novos, extraordinários para o teu casamento. Deus deseja mudar o tempo do teu casamento. Deus deseja trazer um pouso seguro para o teu casamento. Deus deseja salvar a tua relação. Deus deseja fazer coisas grandes na tua casa. Coisas lindas na nossa casa. Mas nós precisamos exercitar a capacidade de amar aquele que tem manchas, aquele que tem máculas. Pedro, capítulo de número 4, versículo 8, primeira carta petrina. A Escritura diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Pastor, como é que eu faço para resolver todos os problemas do meu casamento? Tem uma forma de começar. Pegue um giz de cera, se abaixe e comece a fazer um risco assim no chão, ó. Quando você fechar o ciclo, comece mudando a pessoa que está dentro do ciclo. E o seu casamento vai melhorar para a glória do nome de Jesus. O que Deus tem para fazer no seu casamento, Ele quer começar em você. Amém, irmãos? A gente fica sempre esperando. Às vezes eu vou para seminário de casais, e aí eu fico pregando, e aí às vezes eu vejo o marido assim. Fala, papai, fala. Eu um dia preguei no seminário de casais, irmãos, aconteceu uma situação tão inusitada. Eu preguei sobre a capacidade do marido perdoar e a capacidade da esposa abraçar esse perdão. E aí quando eu terminei a ministração, a gente passou 1 hora conversando, era um domingo manhã. Quando terminou a ministração, o irmão que estava organizando o evento pegou um cesto cheio de bombons, aquele sonho de valsa, e aí tinha vários. E aí ele trouxe o cesto e disse assim: agora os homens vão vir aqui à frente e vão pegar o cestinho, vão pegar do cestinho um bombom e vão levar para as suas digníssimas. Eu achei aquilo lindo demais. E aí eu me sentei, peguei o meu bombom, levei para a Cíntia e me sentei no primeiro banco. No banco imediatamente anterior tinha um casal de idosos, assim, de aproximadamente uns 65, aparentemente, 65 a 70 anos. E aí todo mundo se levantou e ele ficou sentado. Aí eu fiquei pertinho, eu estava muito perto deles e eu ouvi quando ela disse assim, com o canto da boca: vai pegar o meu? Aí ele disse assim: eu mesmo não. Aí ela disse assim: desgraça ruim, vai pegar um chocolate para mim? Aí ele disse: eu não vou não. Aí ela deu aquele beliscão aqui. Antigamente a gente dava esse beliscão para saber se a pessoa estava endemoniada. Ela deu um beliscão aqui na barriga dele, irmão, e dobrou assim. Aí ele ficou vermelho, igual um camarãozinho. Aí ele se levantou e disse: eu vou pegar. E eu fiquei olhando a cena, eu digo: Jesus, não acredito no que eu estou vendo. Aí ele pegou o bombom, aí sorriu para o irmão. Aí ele fez assim, eu fiquei olhando para a mão dele, ele fez assim. Irmão, ele amassou o bombom que saiu chocolate pelos dedos. Aí ele olhou para ela e disse: toma. Não dava para debulhar aquele negócio. Nós estamos encerrando nosso seminário hoje, né, irmãos Deão? Eu não sei como é que você vai sair daqui hoje à noite. Porque eu preguei 1 hora e o irmão ainda estava amassando bombom. Eu não sei se você vai sair daqui hoje amassando bombons ou comprando bombons para sua esposa. Mas eu sei que Deus reservou esse tempo para a gente refletir sobre o nosso casamento. Deus reservou esse tempo para nos ensinar que nós precisamos dar segurança a esses jovens. E segurança na vida desses jovens não é um carro comprado quando eles completarem a maioridade. Segurança na vida desses jovens não é dar a eles um quarto seguro com uma grade na janela. Segurança na vida desses jovens é eles saírem cedo para o trabalho ou para a escola e saberem que retornando para casa vão encontrar um pai e uma mãe que se amam. Eles vão encarar o Enem, eles vão encarar as questões relacionais, eles vão encarar todos os desafios da vida e eles vão saber que existe um porto seguro quando eles voltarem para casa.
É isso que nós desejamos para os nossos filhos. Que eles saibam que existe em casa pais que se amam de verdade. Essa é a maior segurança que você pode dar ao seu filho. E aí, queridos, eu queria dizer para os irmãos que Deus tira, para finalizar. Deus tira a solidão do Adão. O Adão agora não está mais só. Um filósofo que eu gosto muito, ele diz uma frase, essa frase me marcou muito a primeira vez que li, eu sempre lembro dela. Casar é uma arte. Permanecer casado é uma grande arte. Permanecer casado e feliz é a arte das artes. Que nós possamos nos casar para viver essa arte. Que o escultor seja o próprio Deus. Que a Escritura seja a assinatura dessa arte. Que o Espírito seja a tintura dessa arte. Que o perdão seja a permanência e a sustentação dessa arte. E que o mundo veja que existe gente que ama a Deus nesse lugar. Casar é uma arte. Permanecer casado é uma grande arte. Permanecer casado e feliz é a arte das artes. Deus te deu uma esposa, não para que ela estivesse acima nem abaixo. Acima de Adão tinha Deus, abaixo de Adão os animais e as demais criações. Era necessário alguém que estivesse como que diante. Pastor, e o que eu tenho que fazer para preservar? Celebre a Deus pela mulher que Ele te deu. Principalmente em dias em que as famílias estão sendo afrontadas, aviltadas. Dias em que a moralidade está sendo banalizada. Os nossos filhos, quando saírem da porta de casa, eles vão ter milhões de maus exemplos para seguir. Mas eles serão marcados tão profundamente pelos exemplos no interior da casa, que eles tomarão as decisões lá fora a partir do que eles viverem dentro dos lares. Você já ouviu aquela música, Garota de Ipanema? Quem nunca ouviu? Tem um trecho daquela música que é terrivelmente infernal. A música diz assim: olha que coisa mais linda e mais cheia de graça. É essa menina que vem que? Mentira. A coisa que é linda e que é cheia de graça não é a menina que vem e que passa. A coisa que é linda e que é cheia de graça é a menina que vem e que fica. É a mulher da tua mocidade. É a mulher que Deus colocou para cuidar de você e amar você com todas as suas imperfeições. É a mulher que Deus colocou para acolher você com as suas enfermidades e mazelas. E ela desejará cuidar de você todos os dias da sua vida. E aí a Escritura finaliza o texto dizendo: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe. Princípio de autoridade. A expressão usa o termo deixará. E aí a gente precisa aprender sobre isso. Para honrar, você não precisa ficar. Para sair, você não precisa abandonar. Tem gente pensando que honra a Deus permanecendo em casa depois que casa. Mas a Escritura diz: deixará. E também não honramos a Deus abandonando os nossos pais. Para honrar não é necessário ficar. Mas para abandonar, você não precisa sair. Você pode sair e voltar. Nós deixamos a nossa casa, mas vamos voltar para ela já já. Que Deus levante filhos que cuidem dos seus pais.
Filhos que honrem os seus pais. Pastor, mas eu fui descuidado. Mas você fará diferente. Porque quem paga o bem com bem é humano. Quem paga o bem com mal é diabólico. Mas quem paga o mal com bem é cristão. E Deus te chamou para fazer a diferença. Glória a Jesus. A Bíblia não diz que a mulher deixará. A Bíblia diz que o varão deixará. Porque a mulher não deixa. Pastor, quer dizer que a mulher continua com pai e mãe? Não. Deixará o varão o pai e a mãe. A mulher não deixa. Sabe por quê? Porque ela apenas substitui. O homem agora é pai e mãe. Então, jovem, é porque eu sou moderno. Eu vou casar e ela que vai cuidar de mim. Vai procurar uma lavagem de roupa. Você vai casar para cuidar dela, para ser pai e mãe na vida dela e para ser bênção para ela. Deixará o varão seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Olha que coisa linda. Sua mulher. Você sabe o que é casamento? Para a gente nunca esquecer. É você ter alguém para chamar de seu. É bom, não é não? Irmão, quem está perto da esposa? Só quem está perto da esposa. Os jovens, baixa a cabeça. Você ainda não pode dizer é minha não, viu? Você pensa na jovem que você está sonhando e pedindo para Jesus abrir as portas e diz é minha, em nome de Jesus. Mas quem está do lado da esposa, olha assim para a esposa e diz assim, você é minha. Agora o marido olha, faz a mesma coisa, a esposa olha para o marido e diz, é meu, e o marido olha para a esposa e diz, é minha. Vai, faz aí em nome de Jesus. Negócio desanimado. Casar e você ter alguém para chamar de seu. Uniciar sua mulher. Olha que lindo. No dia que eu casei, irmãos, eu vou concluir. Posso contar mais essa história? No dia que eu casei em Limoeiro do Norte. Meu sogro era pastor no Limoeiro e a gente casou. Passamos 5 anos esperando. Quando foi no dia do casamento, o casamento aconteceu. Quando terminou, a gente foi para a festa. E aí uma festa linda, no CDL lá do Limoeiro. E o meu sogro conversando e dizendo para os garçons, não tem pressa não. Pode demorar. Quando terminou o casamento, era quase 2 horas da manhã. Aí o meu sogro olhou e disse assim, não dá para vocês ir mais hoje. E para Guaramiranga é muito longe. E eu querendo ser um rapaz decente, olhei para ele e disse, o senhor tem razão. Tem dificuldade para mim. Irmão, o senhor não sabe como é que estava meu coração com aquela proposta. Depois de 5 anos esperando. E aí a gente foi para a casa dele. Eu fui dormir no quarto do meu cunhado. Deus tem misericórdia da minha alma. Por volta de 3 da manhã eu olhei para a rede do lado, vi meu cunhado na rede. Me deu uma raiva tão grande. Eu não dormi, eu passei a noite toda olhando para o teto. Lendo aquele versículo. Como o vigia aspira pela manhã, a minha alma aspira pelo dia. Irmão, quando o dia amanheceu, por volta de 5:30 da manhã, eu já estava em pé. Disse, vamos para Guaramiranga em nome de Jesus. Subir a serra. Vamos subir a serra. E aí a gente subiu a serra e o meu sogro disse, você não quer um cafezinho? Eu não estou com fome, eu não quero saber de comer. Comi muito ontem à noite. Eu estou sem um pingo de fome, eu quero ir logo. E aí a gente entrou no carro, o meu cunhado foi deixar a gente. E aí no tempo a gente não tinha carro e o meu cunhado foi deixar a gente. E aí a minha sogra disse que ele entrou. Aí saiu assim pegando os porta-retratos da família. Os porta-retratos da Cíntia. Aí ele agarrava o porta-retrato e dizia assim, oh meu Deus, minha filhinha. Aí sogra é bom demais, né? A minha sogra encostava e dizia assim, eles estão orando, filho. Então era uma oração maravilhosa que durou 4 dias. Mas o que eu queria concluir nessa noite é trazendo para vocês um último ensinamento. Apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só. Uma só. Casar é dividir a vida. E aí eu me lembro do Jaime Kemp, ele conta uma história no livro de um casal de idosos. Prometo que é a última história para a gente ir para casa. De um casal de idosos que estava no McDonald's.
Olha aqui para o microfone. As criancinhas estão correndo, mas dá para você olhar. E ele disse que enquanto eles estavam no McDonald's, um casal de idosos, casados há muitos anos, tinha um casal bem perto, aonde estava o senhor e a senhora. E aí aquele casal ficou observando o senhor e a senhora. Quando chegou o kit que eles pediram, tinha um copo de refrigerante, uma batata frita e um hambúrguer. E aí ele pegou a batata frita, dividiu, pegou o refrigerante, pediu outro copo, dividiu e pegou o hambúrguer e cortou no meio. Aquele casal de jovens olhou e disse assim: eles devem não ter dinheiro para comprar outro. Vamos lá. Aí foram lá e disseram assim: vocês querem que a gente compre outro kit para vocês? E aí o senhor olhou para ele e disse: você não entende nada, sabe de nada, inocente. A gente está casado esse tempo todo porque a gente divide tudo. Não há nada que a gente não divida. E aí o jovem ficou encantado com aquilo. A mulher disse: você tem que fazer desse jeito também, meu filho. E aí eles voltaram para a mesa. Quando eles voltaram para a mesa, ficaram encantados, olhando. Só que só ela estava comendo. E aí os jovens acharam aquele estranho, e ela comendo, ela comendo, ela comendo. E ele parado, olhando para ela, encantado com a beleza. E aí eles voltaram na mesa e disseram: me diga uma coisa. Por que só ela está comendo? E aí ele olhou e disse: meu jovem, eu não disse que a gente divide tudo? Foi. É a vez dela usar chapa. Então... Não divida a chapa. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, eu vou passar agora para as considerações finais do pastor Gideão, mas eu queria, nesse momento, agradecer do profundo do meu coração a vida do Gideão e da Adriana e de sua família. Esse casal que Deus levantou nesse lugar para abençoar as nossas vidas. Nós temos sido muito abençoados pela liderança do Gideão, pela organização do Gideão, que capitaneou todo esse projeto e todo esse trabalho. E eu queria, irmãos, em nome da minha vida, em nome da minha família, em nome da Expedicionários, agradecer de coração as noites mal dormidas, a casa desordenada, porque ele revirou a casa para organizar tudo com tanto carinho e com tanto amor. Tudo que Deus fez aqui, irmão Gideão, foi em retribuição ao vosso esforço. Não há nenhum movimento feito em prol do reino de Deus que Deus esqueça. O nosso Deus está somatizando, e o nosso Deus está calculando perfeitamente tudo o que foi feito para a glória do nome dEle. Quem foi abençoado como família nesse seminário? Glória a Jesus. Nós vamos concluir, mas eu quero, irmãos, que antes de a gente concluir, eu quero que a gente conclua esse momento diferente. O Gideão vai falar, mas eu quero que... Existem pessoas aqui que são viúvas, viúvos, divorciadas, divorciados. E talvez sejam as pessoas mais bem acompanhadas nessa noite. Porque a Bíblia diz que Ele é o marido daqueles que estão sozinhos. Só Deus pode suprir a ausência de uma esposa e de um marido. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos louvar a Deus com hino. Nós vamos orar, vamos louvar a Deus com hino e nós vamos terminar esse congresso. Eu queria pedir que você saísse do seu lugar e que você abraçasse pelo menos umas 10 pessoas. Você não precisa conhecer. Você vai chegar para essa pessoa e você vai dizer: você é importante para o reino de Deus. Você é importante para essa igreja. Você vai trazer uma palavra de bênção na vida dessa pessoa, de sorte que todos saiam daqui abraçados nessa noite. Pode ser, irmãos? Amém? Então, Gideão, após o Gideão, nós estaremos orando. Meus queridos, gostaríamos também de passar ao nosso pastor o nosso agradecimento formal. Arranjamos alguém para assinar. Amém. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigado. E eu cometi um pecado. Irmão Lúcio, muito obrigado. Fez a cobertura desse evento, fotos maravilhosas. Obrigado, irmão Elias.
fazendo a cobertura também, tudo filmado, né? Vamos depois postar aí, tá certo? Muito obrigado a todos.